Graça e paz, mais que vencedores, bom dia para o povo mais feliz e abençoado dessa terra. Que Deus, no seu infinito amor, graça e misericórdia, abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia. Que alegria estar com você nessa manhã desse novo dia para mais uma edição do nosso devocional Amanhecer com a Palavra de Deus, o nosso alimento de todos os dias. Sente-se à mesa, coma do pão e beba da água viva. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, te fortalecer, falar ao seu coração através da mensagem de hoje. É muito bom ter você aqui conosco, que o nosso Deus continue fortalecendo a sua vida para que você tenha forças para lutar todos os dias contra os adversários da sua fé, da sua vitória, e tudo que se levantar contra você, que Deus te dê forças e que Deus prepare você para vencer esses adversários. Amém? Olha, irmãos, hoje eu tenho um tema muito importante que o Espírito Santo colocou em nosso coração e essa palavra vai falar com você, como falou comigo. A justiça de Deus é perfeita. Queridos, essa palavra é muito importante. Deus é justo. Os homens erram no julgamento, os homens cometem falhas, mas Deus não. Deus julga com justiça. Eu sei que você já deve ter acompanhado uma reportagem, você já viu em alguma situação, uma pessoa foi julgada, foi condenada, foi presa. Anos mais tarde, descobre-se que houve um erro, não teve provas o suficiente, ou teve ali parcialidade, e houve algum tipo de fraude, e aquela pessoa ficou retida em uma cela de maneira injusta. Por que isso acontece? Porque a justiça do homem falha, os homens cometem erros, mas Deus não erra. A justiça de Deus é perfeita. E quem escapa da justiça dos homens aqui, de Deus é impossível escapar. Agora, tem um meio de você não ser punido, tem uma forma das pessoas não receberem a punição dos seus pecados. Qual? Entregando sua vida a Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a justiça de Deus nos alcança, mas passa antes em Jesus. Você está entendendo? Jesus foi para a cruz e através dele nós recebemos o perdão. A justiça de Deus foi totalmente satisfeita em Cristo, foi cumprida em Jesus e através dele nós podemos receber o perdão e assim nos livrar da condenação eterna. Amém? Agora Deus continua sendo justo. A justiça dele se cumpre ou na pessoa ou através de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja entendendo. Mas hoje eu quero deixar essa palavra para mostrar para você que Deus sempre age com justiça e que tudo que ele faz é perfeito. E vamos estudar um pouquinho aqui, refletir sobre Jó 34, versículos 16 ao 27. Eu começo lendo o verso 16 e o 17. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? O que eu aprendo aqui? O Senhor reina com justiça. Quem está falando aqui é Eliú. Eliú afirma que seria impossível Deus governar o universo de forma injusta, porque seu caráter é perfeito, é santo, e todas as suas decisões são corretas. Ainda que nem sempre compreendamos o que ele faz, podemos descansar na certeza de que seu governo é sempre santo, sábio, reto e justo. Quando as circunstâncias parecem confusas na nossa vida, devemos nos lembrar de que Deus continua no controle e jamais
age de maneira injusta. Não importa o que você está vivendo nesse momento, Deus é justo. Ele continua sendo justo. Segundo lugar, o verso 19 está escrito assim: quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. Irmão, grave isso aqui. Todos, sem exceção, todos são obra de suas mãos. A lição aqui é a seguinte: Deus não faz distinção entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre feios e bonitos, entre intelectuais e leigos. Você está entendendo? Deus não faz distinção de pessoa nenhuma. É o que o texto está dizendo, porque ele é justo. Diante do Senhor não há privilégios baseados em posição, influência ou riqueza. Todos foram criados por suas mãos e responderão diante dele da mesma forma. Deus olha para o coração, esse é o critério. Ele não olha para a aparência, ele não olha para o status social, para a riqueza da pessoa, ele olha para o coração. Então, viva com humildade e trate todas as pessoas com honra, lembrando que o verdadeiro valor está em agradar a Deus. Deus olha para todos da mesma forma. Deus não trata as pessoas como muitos tratam. Olham para o rico, aplaudem. Olham para o pobre, fazem vista grossa. Não estão nem aí, desprezam quem não tem muito o que oferecer. Não, Deus não age assim. Ele é justo para todos. Então, olhe para as pessoas com esse mesmo olhar, valorizando a pessoa e não o que ela tem, valorizando o que a pessoa é, que é a criação de Deus e não o que ela pode te dar. É isso, irmão. Isso é você andar, sabe, com um comportamento alinhado com a justiça de Deus. Mas vamos prosseguir, porque o tempo está correndo aqui. Os versos 20 e o 21, de repente, morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível, né? Uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Deus conhece profundamente cada coração. Deus conhece. Nada do que pensamos, sentimos ou fazemos passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe quando você está alegre, quando você está triste, quando você está vencendo, quando está sendo vencido, quando está tudo certo, quando está tudo errado. Ele conhece tudo. Ele sabe quando você está em santidade, quando você peca, quando você erra. Ele conhece tudo. Ele conhece nossos caminhos. Ele conhece nossas intenções e até aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Deus conhece. Seu conhecimento é completo, é perfeito porque Ele é justo. Então, irmão, procure viver com integridade de coração diante de Deus, agindo sempre com transparência e integridade todos os dias. É isso que devemos fazer para que assim possamos agradar a Deus e escapar dessa punição, porque se Deus for agir na sua vida por sua justiça, você está ferrado. Eu também estou, todos nós. Como eu falei no início, a justiça de Deus nos alcança, mas ela passa por Jesus antes. É através de Cristo que nós escapamos da punição. É através de Jesus que nós escapamos da condenação. É através de Cristo que nós somos perdoados. Porque Deus é justo e por sua justiça ninguém tinha como escapar. Mas graças a Jesus, que foi para a cruz, podemos hoje dizer: eu sou livre, eu sou perdoado,
porque o Senhor, através de Jesus, me aceitou como filho. Amém? Versos 23 e o 24. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Olha essa palavra. O que eu aprendo aqui? Deus julga com conhecimento absoluto. Os julgamentos humanos podem falhar por falta de provas, de informações, né? Muitas vezes uma prova forçada, né? Uma pessoa altera alguma coisa, acrescenta ou retira, mas Deus não, irmão. Deus nunca comete erros. Você está entendendo? Deus não comete erros. Ele conhece toda a verdade e age com perfeita justiça e sabedoria. Nenhuma injustiça aqui na terra permanecerá para sempre sem que o Senhor intervenha. Então, o que você tem que fazer? Entregue a sua causa a Deus e não permita que a ansiedade ou o desejo de vingança dominem seu coração. Entregue sua vida nas mãos de Deus, porque Ele é justo. Você já ouviu aquela frase, com certeza, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Ela sempre vai se cumprir. Ou para o perdão, ou para vir sobre um resultado que a pessoa vai colher por não ter reconhecido seu erro, não ter pedido perdão a Deus, não ter corrido para Deus. E quando isso acontece, meu irmão, vai ser muita lágrima, o choro vai ser grande. Por isso, a melhor alternativa é sempre colocar a nossa vida diante do Senhor. Amém? Os versos 24 e 26, eu não vou ler mais, o tempo já está correndo demais aqui, vou apenas aplicar aqui a lição, né? a palavra que eu aprendo aqui. Deus disciplina aqueles que persistem no mal, é o que diz o texto. Eliú mostra que Deus derruba os poderosos. Deus derruba os poderosos que vivem na injustiça. Nenhuma autoridade ou poder humano é suficiente para impedir a ação do Senhor. Mas cedo ou mais tarde, Deus trata o pecado com justiça. Ou através de Jesus, ou a pessoa recebendo a punição. Todos vão receber a justiça de Deus, todos, sem exceção. Se a justiça dele passa por Jesus e chega na vida da pessoa, ela é perdoada. Se vem dele direto para a pessoa estará perdida para sempre. Por isso, o nosso socorro é Jesus. Escolha viver em obediência ao Senhor e nunca construa sua vida sobre o orgulho, sobre o pecado ou a injustiça. Finalizando aqui o versículo 27, o que eu aprendo aqui nesse verso, você pode ler aí, Jó 34, 27. A obediência mantém o coração perto de Deus. Quando a pessoa obedece, né, ela vai viver perto de Deus. A desobediência afasta a pessoa do caminho que agrada a Deus, mas a obediência leva a pessoa para perto de Deus. A raiz do problema daqueles homens, né, das pessoas que ele está falando aqui, dos poderosos, a raiz do problema daqueles homens foi abandonar os caminhos do Senhor. Sempre que deixamos de ouvir e praticar essa palavra, começamos a nos afastar de Deus. Permanecer na obediência, irmão, é o caminho da segurança espiritual e da comunhão com o Senhor. Faça da palavra de Deus sua referência, sua estrutura todos os dias e permaneça firme em seus caminhos, independentemente das circunstâncias que você estiver vivendo nesse momento. Amém? Se você recebe essa palavra, né, o tempo aqui acabou, e se você recebe essa palavra, escreva nos comentários: a justiça de Deus é perfeita e eu vou permanecer firme nos caminhos do Senhor. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Pai, muito obrigado por essa palavra, louvado seja Deus por tudo, graças a Deus servimos a um Deus que é justo,
mas um Deus que é amor. Um Deus que age com justiça, mas um Deus que age com misericórdia, graça e perdão. Por isso, pedimos sempre perdão por nossos pecados, nossos erros, que o Senhor nos ajude a caminhar no caminho que te agrada. E tem misericórdia das pessoas que estão agindo com injustiça. Tem misericórdia daqueles que estão no caminho injusto, que eles possam se arrepender para receber de ti o teu perdão. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de todos que estão aqui. Abençoe a todos, consagramos o nosso dia ao Senhor e pedimos, continua conosco, nos guardando, nos abençoando hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um abraço para você, Deus te abençoe, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.